urgente de que as diretrizes levassem em consideração isso. Levassem em consideração de que não fosse diretrizes já incluindo um plano, mas que as diretrizes fossem diretrizes em vista de um plano pastoral. Naquele seminário, também já durante a Assembleia, na fala dos bispos, houve uma preocupação de que o texto não fosse tão longo, fosse um texto menor, mais enxuto. E também, tanto no seminário quanto na fala dos bispos, de que o texto fosse um texto mais simples. Quer dizer, a própria linguagem, que a maioria pudesse ler, um texto mais acessível, né? Texto mais acessível. Terminou o seminário foi encerrado, e durante então esse seminário vieram algumas propostas muito interessantes. A comissão se reuniu e começou o trabalho com todos esses elementos do seminário, e nós fomos olhar as atas da Assembleia e começamos a trabalhar. Só que nós vimos que levar o texto de Aparecida, o espírito de Aparecida, não dava a fazer com acréscimos. Então começamos uma discussão toda, como fazer? E a discussão toda foi devagarinho caminhando para as 5 urgências que nós temos ali. Se a expressão é melhor, não se sabe. Alguns gostariam que fossem prioridades, outros que fossem as dimensões necessárias, e assim por diante. Ficou o termo urgências porque é um termo que ocorre também no documento de Aparecida. Essas 5 urgências, elas foram sendo discutidas, naturalmente sempre tendo pela frente ver, julgar e agir, que os documentos da CNBB se caracterizam por isso, né? Sempre um ver, um julgar e um agir. No entanto, dentro da reflexão e da discussão que foi sendo feita, nós devagarinho começamos a perceber que nós deveríamos ter um ver que nos ajudasse a ver melhor. Então não queríamos, levamos em consideração também o texto das diretrizes anteriores, e também levamos em consideração o texto da Verbum Domini. Portanto, o nosso documento das diretrizes tem 3 documentos fundamentais. Primeiro, Aparecida. Você sabe daquela conversa que as 2 comadres tiveram na saída da igreja? Sabe não? Pois é. As 2 comadres estavam lá na frente da igreja, conversa vai, conversa vem, daqui a pouco uma falou assim: ô comadre, quem é essa tarde Aparecida que o padre fala toda vez na missa? É Aparecida porque Aparecida falou, porque Aparecida disse, porque Aparecida. Quem é essa tal de Aparecida que o padre toda hora está falando? Né? O documento de Aparecida. Então, o documento de Aparecida, nós temos ali o espírito, não apenas citações, a Verbum Domini, que é determinante também. Na visita do Papa, quando nós entregamos a ele as diretrizes, nós tivemos a ousadia de entregar na mão dele isso aqui, não? Há 2 semanas atrás. Aí ele fez a pergunta: e quais são os documentos que ajudaram? Aí falamos Aparecida, muito bom. A Verbum Domini, Verbum Domini. E as diretrizes anteriores. Esses 3 documentos ajudam a dar sustentabilidade, ajudar a dar estrutura, ajudar a dar fundamentação nas atuais diretrizes. A comissão trabalhou, reviu, refez, nós nos reunimos 2, 3 vezes, refizemos muitas coisas, falta isso, falta aquilo, distribuímos o texto a outras pessoas para nos ajudarem, depois de mais ou menos elaborado o texto, enviamos para todos os bispos. Os bispos enviaram muitas boas contribuições, inclusive algumas comissões tiveram preocupação de enviar, por exemplo, sobre a questão da palavra de Deus, a 2ª e a 3ª urgência, tiveram preocupação de enviar para muitas pessoas, e houve uma mudança muito grande justamente nessas 2 urgências, porque houve uma participação de muitas pessoas sugerindo mudanças. O texto ficou mais maduro, nós podemos perceber, inclusive, na 2ª e 3ª urgência, como o texto é bastante prático, porque vieram muitas sugestões. A comissão se reuniu, tentou fazer esses acréscimos, essas mudanças todas sugeridas, pedidas, foi enviada aos bispos,
foi apresentado na Assembleia os bispos se reúnem com os assessores, com todos que estão aí, se reúnem em grupos de estudo, esses grupos de estudo enviam de novo sugestões de mudanças para a comissão reelabora o texto, o texto é de novo para entregue aos bispos, os bispos podem então fazer a votação e pedir emendas, que sejam feitas emendas, a comissão tem que então de novo estudar, então a comissão sempre trabalha até 1, 2 da manhã, né? Já era a terceira vez, né, que a gente estava numa comissão dessas, e é muito interessante, é cansativo, mas a gente aprende demais. Sabe por quê? Porque a gente percebe o interesse. Assessores e assessoras que estão, por exemplo, inclusive entregam para os bispos, olha, faz favor, eu acho que aqui não está bem colocado ainda, o senhor não poderia? Então o bispo mesmo entrega, faz a sugestão e tal, né? Então a gente aprende muito, porque por causa do interesse que todo mundo tem para que seja um bom documento. A mesma coisa em relação às diretrizes de formação dos presbíteros, né? Que participação bonita, né? É claro, naquela ocasião foram mais de 1.600 emendas só durante a Assembleia. Então a gente fica quase doido. Mas o texto depois é bastante enriquecido com essa participação toda. Então nós temos aí um texto bastante simples. Se vocês forem olhar, ele não é um texto difícil de ser lido, e a gente tem uma alegria muito grande na CNBB, na Secretaria de CNBB, de receber de vez em quando mensagens de leigos que dizem, olha, muito obrigado pelas diretrizes, eu li as diretrizes, eu entrei no site da CNBB, copiei as diretrizes e li, mas que coisa bonita, eu vou falar com o nosso padre para nós estudarmos isso na comunidade. Quer dizer, os leigos estão entendendo. Se os leigos estão entendendo, vocês não acham que está bom? E se está entusiasmando os nossos leigos, vocês não acham que está bom demais? Dá uma satisfação na gente quando você vê isso, né? Um mandou uma mensagem assim, estava chovendo demais, eu não pude trabalhar, estava tudo alagado, eu entrei no site da CNBB, eu vi da diretriz, pensei, o que é isso? Fui, copiei e li, disse, mas que documento bonito que a nossa igreja tem. E eu vou fazer tudo para que na nossa paróquia esse documento seja lido e estudado. As diretrizes, no entanto, têm ainda uma característica muito importante. Se vocês forem olhar essas diretrizes em relação às outras, essas diretrizes não propõem mais ações como faziam as outras diretrizes. As outras diretrizes quase no final sugeriam já ações determinadas, quase um pequeno plano. As atuais diretrizes não fazem isso. As atuais diretrizes pressupõem que elas sejam diretrizes, portanto, como o padre Aldevir já lembrou, são rumos, são direções, são fundamentação, que estão ali, que a igreja está nos oferecendo para a elaboração dos planos. Então, que as diretrizes estão pressupondo que agora as dioceses, prelazias, as congregações, né, as escolas, os movimentos, todos agora elaborem um plano de pastoral, elaborem as ações para realmente levarmos a efeito as nossas diretrizes. Então, as diretrizes pressupõem esse trabalho. As diretrizes não nos dão nenhum passo para dizerem aqui está o plano. Elas vão colocar no último capítulo, vão colocar de como se pode elaborar um plano pastoral. Tem lá 7 pontos que nós podemos resumir talvez em 3. Ver a realidade, tentar ver qual é a realidade, ler as diretrizes e as ações. Seriam 3 passos. Né? Isso colocado, vamos agora tentar refletir um pouquinho o primeiro e o segundo capítulo. Sobre isso, alguma pergunta? Alguma observação, alguma contribuição? No site da CNBB é aquela chamada, né? Diretrizes, assim que a gente abre já está lá, né? Então a pessoa já clica ali e já vai direto. Isso foi um pedido do Conselho Permanente para o secretariado da CNBB.
A atual presidência, ela está consciente de que recebeu como tarefa principal, nesses 4 anos, levar as diretrizes. Nós estamos conscientes desse nosso serviço. Tanto assim que foram primeiro aprovadas as diretrizes, depois feita a eleição. Dom Geraldo, quando disse, primeiro nós vamos discutir as diretrizes, vamos aprovar as diretrizes, depois vamos então fazer a votação para a nova presidência, as presidências das comissões. Então nós estamos muito conscientes de que a primeira tarefa, o primeiro serviço que a presidência tem é levar as diretrizes para todos os lugares onde for possível.